Oi, tudo bem? Então, hoje a gente veio apresentar o nosso trabalho do segundo semestre de análise de dados. O tema que a gente escolheu foi a skincare e os procedimentos estéticos. Essa aqui é a nossa equipe, composta pela Bruna Santos, pela Gabriela Ilusta, pela Heloísa Camargo, eu, Júlia Bialer, a Laura Marinho, a Luísa Cinzento, a Marina Goodwin e a Thalita Munhoz. Essa aqui para começar a nossa agenda. Primeiro eu vou dar um contexto geral sobre o nosso trabalho, depois a gente vai partir para os dados que a gente coletou na pesquisa, depois a gente vai analisar esses dados, vai concluir e por fim a gente vai ter a cena pós-créditos. Como eu falei primeiro, o nosso trabalho ele se trata sobre a skincare e procedimentos estéticos. A partir disso, a gente veio com o questionamento se houve um aumento do consumo de produtos de skincare no período após a pandemia. Bom, os nossos objetivos com essa pesquisa era entender o perfil do consumidor do mercado de skincare, identificar se o comportamento mudou pré e pós a pandemia e também analisar se houve um aumento do consumo de produtos relacionados à skincare e relacionados a procedimentos estéticos como um todo. Alguns dos nossos insights para formular o nosso questionamento foram baseados no fato de que a skincare e a preocupação com a estética como um todo é um fenômeno que vem crescendo muito e ganhando muita atenção, influenciando o jeito como a gente se vê e como os outros nos veem. Na pandemia, o uso das redes sociais aumentou muito e com isso também veio a comparação com as outras pessoas e novas inseguranças começaram a surgir, levando ao aumento de procura por procedimentos estéticos e um cuidado melhor com a pele. O grupo escolheu esse assunto porque o grupo como um todo se interessa muito sobre esse tema e também a gente considera muito importante tanto fisicamente para a gente quanto mentalmente. Para embasar nossa pesquisa, divulgamos um formulário do Google em diversas redes sociais e obtivemos 352 respostas. A partir da primeira pergunta, com qual gênero você se identifica, dos 352 respondentes, 73% deles se identificam com o gênero feminino, 24,15% com o gênero masculino, 1,7% se identifica como não binário e 1,1% prefere não dizer. Dessas pessoas, identificamos que a maioria se enquadra entre os 18 e 24 anos, classificando mais de 50% da amostra, mostrando que nossa pesquisa atingiu um público mais jovem. Falando agora sobre a questão de renda, levando em conta o salário mínimo de 2022, equivalente a R$ 1.212, a maioria se enquadra entre 5 a 15 salários ou mais, sendo 34% para 5 a 15 salários mínimos e 37% para acima de 15 salários mínimos. Então, assim, a gente parte para a primeira pergunta referente ao assunto do nosso trabalho, skincare. Você já conhecia skincare antes da pandemia? Dos 352 entrevistados, 89% disseram que não conheciam, em contraponto com 11% que afirmaram que já conheciam as práticas de skincare. Para os mesmos 352 entrevistados, foi perguntado: você possui cuidados com a pele? 71,5% responderam que sim, e 28% responderam que não possuem. Com isso, dividimos nosso formulário em dois outros grandes blocos de perguntas. Um bloco apenas para as pessoas que responderam sim, e outro para aquelas que responderam não. Bom, agora aos nossos entrevistados que responderam sim, essa parte de bifurcação do trabalho, que foram um total de 252 pessoas, ou 71% dos entrevistados total. A primeira pergunta que a gente realizou foi: você já consumia produtos de skincare antes da pandemia? E a nossa amostra provou que a grande maioria dos nossos entrevistados consumia sim produtos de skincare antes da pandemia, já que 199 pessoas responderam que sim, ou seja, 80% da nossa amostra. E contra 53 pessoas, ou 21% dos entrevistados que falaram que não. Ou seja, o skincare já era uma prática relativamente comum antes da pandemia. A segunda pergunta que a gente fez foi: quão importante você acredita que seja o skincare para a sua saúde e bem-estar? 55% dos nossos entrevistados responderam que é muito importante, ou seja, comprova a nossa hipótese de que o skincare é algo que as pessoas realmente levam a sério e prezam para a saúde e para o bem-estar. Contra duas pessoas, então foram 159 pessoas que falaram que é muito importante, contra duas que falaram que não é nada importante. Então a gente tem dois extremos bem definidos aqui nessa questão.
e contra 23 pessoas que falaram que é moderado, ou seja, 9% dos nossos entrevistados, concluindo que 50%, mais de 50% da nossa amostra, conclui que sim, é muito importante. Bom, agora relacionando skincare com cirurgias plásticas, a gente perguntou: você acredita que a popularização do skincare leva as pessoas a procurarem mais procedimentos estéticos e cirurgias plásticas? A nossa amostra se mostrou bem dividida nas opiniões, onde 100 pessoas falaram que sim, acham que influencia, e 96 pessoas falaram que talvez, contra 56 pessoas que falaram que não. Ou seja, 80% da nossa amostra ficou bem dividido entre sim e talvez. Agora, referente aos 100 participantes da pesquisa que responderam que não possuíam cuidados com a pele, ou 21% dos respondentes, primeiro perguntamos se essas pessoas conheciam sobre skincare. A maioria, 66%, respondeu que sim, conhecia, e 34% respondeu que não conhecia. A próxima pergunta foi: por que você não realiza skincare? Os motivos variaram entre não conheço sobre, não acho importante, não tenho tempo e o preço dos produtos é desmotivador. Destas respostas, predominaram não tenho tempo, com 44%, a maioria, e o preço dos produtos é desmotivador, com 34%. Depois perguntamos: você acredita que a popularização do skincare leva as pessoas a procurarem por mais procedimentos estéticos e cirurgias plásticas? A pergunta foi formulada com o intuito de receber respostas em escala Likert, e as respostas mostraram-se bastante difusas, com 28% dos respondentes que disseram que concordam totalmente, 31% concordam parcialmente, 16% não estão decididos, 15% discordam e 10% discordam totalmente. Perguntamos também: você já realizou algum procedimento estético? Mais da metade da amostra respondeu que não, totalizando 56%. 29% dos participantes da pesquisa responderam que já realizaram limpeza de pele e 11% já realizaram drenagem ou peeling. Por fim, a última pergunta foi: você já realizou alguma cirurgia plástica? Com unanimidade, predominaram os respondentes que nunca realizaram, com 90% das respostas. Bom, após a montagem dos gráficos e análise dos dados coletados, passamos para a fase de cruzamentos, na qual iniciamos pelas perguntas qualitativas, que serão analisadas por meio da tabulação cruzada e do teste Q quadrado. Dessa forma, escolhemos as duas primeiras perguntas qualitativas para o cruzamento, a primeira sendo com qual gênero você se identifica e se você já consumia produtos de skincare antes da pandemia. Entretanto, é necessário relembrar que para o melhor resultado dos nossos cruzamentos, nós retiramos as respostas das pessoas que se identificavam como não binárias e que preferiram não dizer o gênero, porque por se tratarem de números pequenos, poderiam comprometer o resultado e a melhor qualidade possível. Ainda é necessário relembrar que nosso formulário possui uma bifurcação, a qual se tratou da pergunta "você possui cuidados com a pele?", que os respondentes puderam ser divididos em sim ou não. Com isso, nesse cruzamento se tratam de 244 respostas. De tal modo, passamos para as nossas hipóteses quanto a esse cruzamento, sendo a nossa hipótese nula de que homens e mulheres não possuíam a mesma adesão ao skincare antes da pandemia, e na nossa hipótese alternativa, que dizia que homens e mulheres possuíam a mesma adesão ao skincare antes da pandemia. Com isso, fizemos duas tabelas de dupla entrada, com a frequência absoluta e outra com a frequência relativa, para melhor visualização destes dados. Ainda realizamos um gráfico para a parte mais visual destes dados. Com isso, pudemos perceber que o público feminino tinha uma porcentagem maior em relação à adesão do skincare antes da pandemia, com 81,64%, enquanto os homens 64,86%. Com estes dados, foi possível realizar o teste Q quadrado, o qual nos mostrou o valor P de 2%, ou seja, é possível dizer que há evidências contra a hipótese nula e a hipótese alternativa deve ser levada em consideração, a qual dizia que pessoas do gênero masculino e feminino tinham um diferente grau de adesão ao skincare antes da pandemia, nos provando que essa é a hipótese mais aceita perante esses dados. Então agora a gente vai entrar na parte de relação quanti-quanti, que a gente utiliza da correlação, a covariância e o R quadrado. Para fazer essa análise quanti-quanti, a gente teve que avaliar duas variáveis, sendo elas a renda domiciliar e quão importante você acredita que seja o skincare para o bem-estar. Pensando nisso, a gente chegou na nossa hipótese nula, que são pessoas com mais renda acabam se preocupando mais com o skincare, e a nossa hipótese alternativa, que é a renda das pessoas não influencia o quanto elas acham importante o skincare na vida delas. E o nosso insight para essas hipóteses são: as pessoas com maior poder aquisitivo, elas têm mais oportunidades de investir em skincare, logo elas atribuem um grau de importância maior na prática do skincare.
E agora, olhando nos dados, a nossa correlação é de 0,4, enquanto a nossa covariância é de 92. Mas como a covariância não é um dado totalmente padronizado, nós decidimos focar mais na correlação. Com a correlação de 0,4, a gente chega à conclusão que sim, há uma relação direta e moderada na análise. Agora, olhando no gráfico, as pessoas com mais de 15 salários mínimos e mais de 5 a 15, elas colocam um grau de importância maior no skincare. Assim, a gente consegue chegar na nossa fórmula Y, que é 15,973x mais 17,514. E o nosso R quadrado deu 0,18. Agora nós vamos analisar a relação quanti-quali, onde a gente vai usar o teste T e, se necessário para maior compreensão, o teste F. As variáveis que foram escolhidas para essa análise foram o gênero com o qual os respondentes se identificam e o quão importante eles consideram que é a skincare para a sua saúde e seu bem-estar. Para isso, nós usamos a variável em escala Likert numérica, com o objetivo de calcular a média de cada gênero e sua devida resposta. Assim, nós poderemos observar se o nível de importância é um fator que se altera pelo gênero e, consequentemente, as percepções sobre a skincare. Para avaliar a relação entre elas, nós criamos uma hipótese nula, onde afirmamos que homens e mulheres têm, em média, a mesma percepção do nível de importância da skincare, e já nossa hipótese alternativa, em contrapartida, afirma que homens e mulheres não têm, em média, a mesma percepção do nível de importância de skincare. Com isso, partimos para a realização do teste T, no qual foi observado que o resultado foi de 45%, ou seja, acima do valor P de 5%. Portanto, podemos considerar que a hipótese nula deve ser rejeitada e a alternativa reiterada devido ao teste mostrar essas variâncias. Entretanto, na realização do teste T, podemos identificá-lo como bicaudal e independente, o qual nos levou à realização também de um teste F, que no resultado acima do valor P de 5%, sendo 11,9%, o que nos confirmou que a hipótese das variâncias serem diferentes deveria ser rejeitada, ou seja, o cruzamento possui variâncias iguais. Ambos os testes foram capazes de nos mostrar que homens e mulheres possuem diferentes percepções sobre a importância da skincare. Bom, a conclusão geral do nosso trabalho foi: nosso público foi majoritariamente feminino, na média dos 24 anos, de uma classe mais elevada, ou seja, jovens mulheres de classe alta. Em geral, são pessoas que possuem cuidados com a pele e, posteriormente à pandemia, já possuíam o hábito do skincare. E, segundo nossas pesquisas, o skincare provou-se sim ser muito relevante para os nossos entrevistados, principalmente para o bem-estar. No quesito das cirurgias plásticas e de procedimentos estéticos, não houve um consenso de que o skincare tem sim uma relação direta com isso, uma vez que os nossos entrevistados, eles se mostraram muito divididos entre concordar, mas a grande maioria estava no talvez e discordo totalmente. Na questão dos cruzamentos, no cruzamento quali-quali, conseguimos concluir que houve uma menor adesão do público masculino em comparação ao público feminino, ou seja, o público feminino consome muito mais skincare do que o público masculino, o que comprovou a nossa hipótese nula, ou seja, a nossa hipótese inicial foi ratificada. No quesito quanti-quanti, comprovamos que existe sim uma leve correlação entre renda e consumo de produtos de skincare, porém tem uma relação de 40% entre as duas variáveis, o que não é um dado desprezível. Por fim, sobre a nossa análise quali-quanti, chegamos à conclusão que as mulheres e os homens não partilham da mesma opinião sobre o skincare, então a nossa hipótese nula foi refutada. Logo, a hipótese alternativa de que as mulheres e os homens não partilhavam da mesma opinião foi a hipótese certa, dado que a gente teve um valor P maior do que os 5%. Bom, agora nas cenas pós-crédito a gente vai falar um pouco sobre os erros do grupo, os acertos e também algumas dicas para os grupos futuros que vão vir a fazer esse trabalho. Primeiro, coisas que poderiam ter sido diferentes no nosso grupo. Primeiro, uma administração melhor do tempo, ou seja, não deixar tudo para a última hora, conseguir desfrutar das aulas de análise para conseguir fazer o máximo que vocês conseguirem em sala, principalmente os gráficos, foi uma coisa que pra gente foi muito difícil fazer de última hora, então realmente desfrutar do tempo que tem disponível em aula para fazer esses gráficos e, bom, adiantar tudo que for possível. Desenvolvimento de uma base de dados mais consistente. A nossa base de dados, na visão do grupo, ficou
é uma base de dados um tanto quanto bagunçada, então formatar bem a base de dados, fazer uma base de dados consistente que vai facilitar muito a leitura desses dados e, consequentemente, vai ficar muito mais fácil para montar todos os gráficos, os cruzamentos. Então, acho que uma dica muito, muito, muito importante é tenham uma boa base de dados, que isso vai facilitar demais o trabalho de vocês. Inclusive, nosso trabalho teria sido muito mais simples se a gente tivesse uma boa base de dados. Mais atenção aos conceitos aplicados nas perguntas formuladas. Então, isso foi um erro nosso. A gente acabou errando em alguns conceitos, colocando preenchimento labial, por exemplo, dentro de cirurgias plásticas. Então, estudar a fundo o assunto que vocês estão tratando antes de formular as perguntas. Outra coisa muito importante, participação integral de todos os membros do grupo. É um trabalho extremamente complexo, então é muito importante que todos participem ativamente. É um trabalho que não dá para fazer em 5 pessoas, em 4 pessoas. Então, tenham certeza do grupo que vocês estão trabalhando, tenham certeza das pessoas que vocês escolhem, porque no final, na hora de encaixar tudo, vai ficar muito complicado se uma outra pessoa não estiver engajada no grupo. E por fim, revisão dos conceitos que aplicados na própria matéria da análise de dados, né? Então, teste quadrado, quanti-quanti, estudem isso, dá isso antes de realmente realizar os gráficos, é uma coisa que vai facilitar muito a vida. A gente não fez isso e no final foi muito difícil pra gente, a gente teve que estudar tudo muito em cima da hora para fazer os gráficos e analisar os dados muito em cima da hora, então é muito importante esse estudo prévio da realização da análise. E é isso. Agora, o que a gente julga que a gente acertou no trabalho. Primeiro, o Google Forms a gente julga que foi um acerto, porque foi muito bem divulgado. A gente se esforçou para conseguir atingir o maior número de pessoas possível, então a gente conseguiu 352 respostas. E isso vai ser muito importante porque quanto mais respostas, mais dados vocês vão ter. Quantos mais dados vocês tiverem, vai ser melhor, vocês vão ter uma base de dados melhor e, consequentemente, vão ter melhores resultados, vão ter análises mais precisas. Então, é muito importante, uma boa base de dados começa no Google Forms, então realmente se esforçar nesse quesito. Nosso segundo acerto foi consultar alunos de outros semestres, então conhece alguém de outro semestre, fala, conversa, tem muitas dicas, é um trabalho muito complexo, então falar com quem já fez isso, já passou por essa experiência, foi uma coisa que ajudou muito a gente. Boa escolha do tema. A gente escolheu um tema muito acessível, que várias pessoas de várias idades, rendas conseguem escrever sobre, conseguem responder sobre. Então, é importante que isso também vai influenciar na quantidade de respostas que vocês vão ter no Forms. Então, não adianta escolher um tema muito extravagante, pois vocês não vão conseguir ter respostas, as pessoas não vão saber como responder. Então, menos é mais na questão do tema. Então, com o mais simples, mais fácil trabalhar, vai ser uma coisa menos complexa. O trabalho já é muito complexo, não adianta extrapolar no tema. Bom, com isso a gente encerra nosso trabalho de análise de dados. A gente agradece muito a atenção e muito obrigada, professor Ivan.